Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Isla Sabrina e o assunto a ser abordado de hoje é o aquecimento global. Mas o aquecimento global será por causas antropogênicas ou por causas naturais? E se não for um aquecimento global e sim um resfriamento global? No vídeo de hoje irei falar sobre essas duas visões. Não saiam daí! O aquecimento global. Seria ele causado por ação antropogênica? Ou seria por causas naturais? Para entender esses dois pontos, vamos iniciar falando sobre o aquecimento antropogênico. No ponto antropogênico, o planeta estaria doente e a culpa seria pela ação do homem. Para compreender o aquecimento global antropogênico, é necessário entender primeiro como funciona o efeito estufa. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio. É comparado com estufas usadas para o cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor que é retido pela estufa, e isso ajuda as plantas a crescer. Na atmosfera, os gases do efeito estufa fazem com que o calor gerado pela luz do Sol seja retido e mantendo a temperatura estável com média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está elevando na superfície terrestre por causa da concentração de gases na atmosfera, principalmente o gás carbônico, que é produzido a partir de queimadas nas florestas, na queima de combustível fóssil, como o petróleo, que abastece carros a gasolina e a diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como aqueles gerados nas fazendas de criação de gado. Você já se perguntou quando deu início a essa problemática ambiental? Então, é isso que veremos a seguir. Desde o surgimento do homem moderno, o impacto ambiental emergiu juntamente à medida em que a raça humana começou a explorar os recursos naturais como um meio de desenvolvimento. Desde que deixou sua vida nômade e passou a tomar uma vivência sedentária, o meio de sobrevivência carecia de criação de animais e a agricultura. Devido ao crescimento da população e da demanda de produção de bens de consumo, as indústrias passaram a crescer bastante em número. Foi a partir daí, da Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no século XVIII, que modificou a forma de produzir utilizada na Idade Média, após que a poluição do ar, rios e do solo passou a ser uma preocupação para a humanidade. A preocupação se tornou iminente somente após os anos de 1960, quando a humanidade presenciava o aumento da população e passou a questionar-se se haveria recursos naturais para todos. Um dos considerados marcos das discussões internacionais para o meio ambiente foi a publicação do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, na qual denunciava os efeitos maléficos da utilização de pesticidas e inseticidas químicos sintéticos com experimentos de DDT. Após a diversidade decorrente das mudanças climáticas e como uma forma de controlar o desenvolvimento devastador na exploração de recursos naturais desde a Revolução Industrial, ocorreu em alguns países conferências importantes para debater a crise ambiental. Conheceremos algumas delas a seguir. Em 1972, ocorreu a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Nessa conferência, foi debatido a responsabilidade de cada país na busca de implementação de um modelo que levasse em conta a grave crise ambiental. Além disso, também foi produzida um plano de ação mundial, que tinha como objetivo de orientar o uso racional dos recursos naturais. E dentro desse plano, foi criado o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o PNUMA,
com a responsabilidade de monitorar os problemas ambientais no mundo. Em 1988, ocorreu a Conferência de Toronto, no Canadá, e foi proposto um objetivo para que os países industrializados reduzissem até 20% das emissões de gases em relação daquele ano, até 2005. Em 1992, aconteceu no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92 ou Rio 92. Essa conferência foi um evento que chamou a atenção do mundo e teve como objetivo principal buscar os meios para conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação e proteção do ecossistema da Terra. A organização do Rio 92 foi de forma inovadora e nele foi produzido 5 importantes documentos. São eles: Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Agenda 21, Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, Convenção sobre Diversidade Biológica e Declaração de Florestas. Em 1997, ocorreu na cidade de Kyoto, no Japão, a terceira Conferência das Partes, na qual teve participação de 159 países. Foi nessa conferência que foi apresentado o Protocolo de Kyoto, que entrou em vigor em 2005. Esse protocolo tem o principal objetivo para os países envolvidos de limitar e reduzir as emissões de gases do efeito estufa, para assim realizar um desenvolvimento sustentável. Em dezembro de 2009, aconteceu a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Copenhague, na Dinamarca. A reunião tinha como foco o encontro dos países membros da ONU para que fizesse um acordo estabelecendo novas metas para a criação de um novo protocolo, na qual seria substituto do Protocolo de Kyoto. Enfim, em 2012, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, o Rio+20, que foi convocada pelo não cumprimento dos compromissos do Rio 92, e o foco foi apenas levantar um balanço dos últimos 20 anos relacionados às questões ambientais. Em 1988, foi criado o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, o IPCC. Foi organizado pelo PNUMA e pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM. O IPCC tem como principal objetivo fornecer informações científicas aos governos para que possam desenvolver políticas climáticas. No site oficial do IPCC estão disponibilizados relatórios que apontam as evidências e as principais conclusões da influência do homem no aquecimento global. Resumidamente, alguns pontos ressaltam que a emissão de gases são os principais causadores do aquecimento global e esse problema veio a crescer sem cessar, estando em níveis mais altos da história. Também constata que o nível dos oceanos subiu 10 centímetros em mais de 100 anos. Os aumentos das chuvas torrenciais foram mais intensos em várias regiões. O gelo está se recuando de forma acelerada na maior parte das regiões frias e também afirma que as 3 últimas décadas foram as mais quentes da história. O painel prevê que a continuidade da emissão de gases causará um aquecimento ainda maior no futuro e com efeitos de longa duração. Dessa forma, implicará a vivência da vida humana, selvagem e para todo o ecossistema. No aquecimento global natural, acredita-se que o efeito estufa não seja o vilão para o aumento da temperatura, além de que a quantidade de gás carbônico emitido pelos seres humanos através da queima de combustíveis fósseis como motores e queimadas é insuficiente e considerado absolutamente pouco para que altere o clima global. Os fatos apresentados pelo aquecimento antropogênico não se encaixam na teoria. Muitos estudiosos relatam que o planeta já passou diversas vezes por períodos mais quentes e períodos mais frios. Alguns desses períodos irei citar a seguir. Entre 800 a 1200 d.C., ocorreu o período quente medieval, onde os aumentos das temperaturas foram registrados em 40% do globo terrestre. De 350 a 1920, ocorreu a Pequena Era Glacial, quando as temperaturas estavam mais baixas a diferentes intensidades em todo o planeta, principalmente na Europa. De 1918 a 1938, o aumento da temperatura no Ártico estava em até 4 graus Celsius. Entre 1925 a 1946, a temperatura global aumentou cerca de 4 graus Celsius, mesmo com pouca atividade industrial e baixíssimas emissões de gás carbônico. Entre 1947 a 1976, ocorreu uma baixa na temperatura, mesmo com o avanço na tecnologia e o aumento na emissão de CO2. Entre 1977 a 1998, o aumento da temperatura decorrente do aquecimento do Pacífico ocorreu. A energia do Sol fornece calor e, com isso, impulsiona a variação climática da Terra.
Em média, ela é utilizada para a evapotranspiração, evaporação dos solos, água e transpiração das plantas, e para o aquecimento durante o dia. Nas superfícies vegetais, a maior parte do calor é utilizada para a evapotranspiração, que resfria essa superfície. Porém, com as alterações do homem de campos vegetados para o asfalto e concreto, essa evapotranspiração é reduzida e com isso sobra mais calor para aquecer o ar próximo e a superfície e, por consequência, ocorre um aumento da temperatura. Para compreender melhor a influência do Sol no clima, é necessário entender os seus ciclos. Atualmente já foi registrado 25 ciclos, sendo o último anunciado pela NASA em setembro de 2020. Cada ciclo dura em média 11 anos e é caracterizado pelo desaparecimento de manchas solares. As manchas solares estão associadas à atividade do Sol como origem de grandes explosões. Também é importante destacar que a influência da radiação solar no clima é responsável também para os ciclos glaciais e interglaciais. O período medieval quente foi coincidido após elevadas atividades solares e que a pequena era glacial ocorreu coincidentemente com o período em que foram apresentados números reduzidos de manchas solares. As correntes marinhas são grandes massas de água que atuam dentro de um oceano ou mar. A sua origem é decorrente pela ação do vento e pela rotação da Terra. A ação dos ventos gera padrões de circulações de grandes proporções nas bacias oceânicas. O aquecimento provocado pelo Sol gera uma diferença de pressão entre o Equador, mais baixa, e os polos, mais alta. Dessa forma, o ar quente do Equador sobe para os polos, onde se resfria, e desce, enquanto a camada de ar fria e mais pesada vinda dos polos ao Equador se aquece e sobe, recomeçando o ciclo. Para explicar as variações climáticas de curta duração, o mais famoso é o El Niño, um aquecimento que ocorre no leste do Pacífico a cada 3 ou 7 anos, com duração de 1 ano. É causado por uma perturbação na troca de calor entre os ventos e as correntes do Oceano Pacífico. O lado inverso do El Niño é a Laninha, um evento de resfriamento caracterizado por ventos mais fortes e temperaturas marítimas mais frias. As temperaturas médias globais aumentaram em decorrência do El Niño e diminuíram no Laninha. Um exemplo disso seria o forte evento de 1997 a 1998, quando uma anomalia registrou 0,75 graus Celsius. Já no Laninha, as anomalias entre o período de 1974 a 1985 chegaram a 0,50 graus Celsius. O planeta Terra já passou por várias eras glaciais, incluindo a teoria da Terra Bola de Neve, que ocorreu no Criogeniano, que terminou por volta de 635 milhões de anos atrás, quando o planeta por inteiro foi coberto de gelo durante 120 milhões de anos. Para explicar a ocorrência dos fenômenos de glaciação, Milankovitch calculou 3 parâmetros que determinam a posição da Terra em sua órbita ao redor do Sol. Os ciclos de Milankovitch são mudança das características orbitais da Terra com influência da quantidade de radiação solar que penetra na superfície. Dentro dessas variações orbitais, tem-se a excentricidade orbital, obliquidade ou inclinação axial e precessão dos equinócios. Com base nisso, essas variações definiram o clima do planeta, na qual este oscilaria entre clima quente, interglaciais, e frios intercalados com desertos e frio intenso, era glacial. Outro fator para a contribuição para as eras glaciais são as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera. O CO2 diminui nas glaciações e sobe nos períodos interglaciais. Dessa forma, o resfriamento inicial vinculado ao ciclo de Milankovitch é relacionado à queda na concentração de CO2, período glacial. E quando tem-se esse aumento de dióxido de carbono, resulta-se no aquecimento global, ou seja, quando ocorre no final do período glacial. Naturalmente, o planeta passa por períodos de aquecimento e resfriamento, como foi mencionado anteriormente. No meio científico, é bastante apontado a existência do aquecimento global. Entretanto, existem divergências em que alguns cientistas acreditam que o que esteja ocorrendo seja de fato um resfriamento global. Está sendo previsto que, com o resfriamento do Pacífico, haverá um resfriamento global nos próximos 20 anos, assim como o ocorrido entre os anos de 1947 a 1976,
Contribuindo com isso, o Sol também entrará em atividade mínima nos dois próximos ciclos de 11 anos de manchas solares até o ano de 2030. Muitos autores contestam as causas antropogênicas do aquecimento global. Para eles, a influência humana é insignificante, pois o aumento de gás carbônico nos últimos 150 anos equivale a cerca de 97%, que são provenientes dos oceanos, vegetação e solos, e pela ação antrópica resultaria em menos de 3%. Por fim, nesse vídeo podemos conhecer mais sobre essas duas visões do aquecimento global e sobre, além de um possível resfriamento global. Independente da visão que você siga, é importante ressaltar que eventos climáticos sempre irão ocorrer no decorrer do tempo. O planeta está sempre em constante mudança e a tendência enquanto a humanidade cresce é desses eventos se agravarem a um estado catastrófico. Estando o resfriamento ou aquecimento global, as questões ambientais sempre devem-se ser levadas adiante, desde o quesito de uso de energias limpas à preservação e conservação da natureza e seu meio. Afinal, o futuro da humanidade depende da própria raça humana.